Sofia não conseguia mais distinguir os dias das noites. Desde que sua filha, Clara, faleceu pouco depois do nascimento, ela vivia em um nevoeiro de tristeza e desorientação. O quarto do bebê, ainda decorado com delicadeza em tons pastéis, permanecia intacto. Cada peça de roupa dobrada na gaveta, cada brinquedo, tudo parecia gritar o que ela havia perdido. O silêncio da casa, antes acolhedor, agora a sufocava. Ela passava as noites acordada, revisitando mentalmente aquele breve momento em que segurou Clara nos braços. A esperança se transformou em desespero no instante em que os médicos balançaram a cabeça, impotentes. A sensação de que poderia ter feito algo diferente a consumia. O que mais poderia ter sido feito? Por que seu corpo havia traído sua filha? Foi durante uma dessas noites solitárias que Sofia encontrou a Neogen. Uma empresa que prometia o impossível em dar aos pais que perderam seus filhos a chance de uma segunda chance. Ofereciam a recriação perfeita de bebês através de clones avançados, idênticos em cada detalhe. Sofia sabia que isso soava insano, mas a promessa de segurar Clara novamente, de ter outra chance com sua filha, era irresistível. Por mais que hesitasse, as horas intermináveis de solidão a empurraram para essa decisão. Ela não aguentava mais o vazio, o eco da ausência em sua casa. O que ela tinha a perder? Sofia marcou uma consulta na Neogen, com o coração dividido entre o medo e a esperança. Se ao menos isso pudesse trazer Clara de volta e ela se agarraria àquela promessa, não importava o preço. Sofia sentiu o coração acelerar enquanto atravessava as portas da Neogen. O prédio era imponente, com paredes de vidro espelhado que refletiam um céu nublado. A atmosfera ali era fria e clínica, mas Sofia não tinha tempo para prestar atenção em detalhes como esse. Tudo o que importava era a promessa de que, em poucas semanas, sua filha estaria de volta nos seus braços. O processo foi rápido, quase impessoal. Um consultor com voz suave explicou os procedimentos, enquanto mostrava gráficos e imagens de bebês clonados com precisão. Eles são idênticos, repetia ele, quase como um mantra. Sofia apenas acenava, seus pensamentos à deriva, imaginando como seria ver Clara novamente, sentir o toque de sua pele suave, ouvir seu choro. Quando a nova Clara finalmente chegou, Sofia sentiu um misto de medo e esperança ao segurar o bebê pela primeira vez. Lá estava ela, pequena e perfeita, exatamente como lembrava. O corpo frágil, o rosto tranquilo, as feições idênticas àquelas que ela segurara por tão pouco tempo. Os primeiros dias foram de pura adaptação. Sofia cuidava da criança com todo o zelo, dando-lhe o carinho e a atenção que acreditava que sua filha merecia. Cada troca de fralda, cada mamada, trazia de volta memórias que, até então, pareciam perdidas no vazio. Ela sentia como se estivesse recomeçando, uma segunda chance para ser mãe da maneira que sonhara. Porém, mesmo no meio dessa aparente felicidade, algo a incomodava. Nos raros momentos de silêncio, quando ela observava Clara dormir, havia uma sensação de desconforto crescendo. Sofia não conseguia entender de onde vinha, mas tentava ignorar, focando-se em aproveitar o tempo que agora tinham juntas. Durante as noites, Clara dormia profundamente, e Sofia ficava sentada ao lado do berço, esperando ouvir algum som, algum movimento que quebrasse o silêncio. Mas o bebê raramente chorava. Sofia perguntou se isso era normal. Ela lembrou da filha verdadeira e do modo como cada detalhe, mesmo choros incessantes, a fazia sentir viva e conectada. Com o clone, porém, havia uma calma quase perturbadora. Sofia lutava contra esse pensamento. Ela é minha filha. Está de volta, repetia para si mesma. Mas, mesmo envolta nessa esperança, uma dúvida silenciosa começava a crescer. Conforme os dias se passavam, Sofia se esforçava para ignorar o que estava começando a se tornar inegável. Clara, ou a réplica dela, não era como ela esperava. As semanas iam acumulando sinais de que algo estava profundamente errado. As interações com o bebê, embora aparentemente normais, faltavam emoção. Clara quase nunca chorava, nunca se incomodava. Sempre tão tranquila, tão perfeita. Perfeita demais.
Em momentos de desespero, Sofia se pegava olhando para o rosto da criança, buscando no olhar dela algo familiar, algo que ligasse o clone à filha que perderá. Mas os olhos de Clara, por mais idênticos aos da filha original, pareciam vazios. Não havia a curiosidade ou a energia que ela esperava ver em um bebê. Ao invés disso, havia apenas uma calma mecânica. Um dia, enquanto tentava cantar para Clara, algo tão simples, Sofia sentiu a quebra emocional. O bebê não reagiu. Não sorriu, não fez barulho, não demonstrou interesse. Ela apenas estava lá, quase como uma boneca em seus braços. A dor começou a se espalhar pelo peito de Sofia, como se a ausência de reação fosse um lembrete de que aquela criança não era verdadeiramente sua filha. As tentativas de criar uma conexão começaram a se tornar frustrantes. As noites que passava acordada, esperando que Clara chorasse ou se mexesse, se tornaram sufocantes. O silêncio do bebê, outrora um alívio, agora era uma fonte de desconforto crescente. Sofia começava a sentir que, quanto mais ela tentava se aproximar emocionalmente, mais distante parecia estar. Ela começou a questionar sua própria sanidade. Estaria esperando demais? Seria ela que estava colocando uma expectativa irreal sobre o bebê? Em conversas com outras mães, Sofia percebia que elas relatavam choros intermináveis, noites sem dormir, o peso exaustivo da maternidade. E enquanto ouvia essas histórias, a sensação de que algo estava profundamente errado só aumentava. Em seu íntimo, Sofia começou a duvidar da decisão de ter recorrido a Neo-Gen. A cada dia, parecia que o laço emocional que esperava construir nunca seria formado. E, por mais que tentasse negar, a verdade estava cada vez mais clara e algo essencial estava faltando. O amor, a conexão profunda que ela esperava, simplesmente não estava lá. Sofia não podia mais ignorar o que estava sentindo. Algo estava profundamente errado com o clone de sua filha, e ela precisava de respostas. Foi então que, em uma noite solitária, enquanto navegava em fóruns anônimos de mães enlutadas, Sofia encontrou um grupo fechado de discussão. O título chamava sua atenção imediatamente, e Mães da Neo-Gen em A Verdade por Trás dos Clones. Ao entrar no grupo, Sofia foi recebida por relatos de outras mulheres que também haviam recorrido a Neo-Gen. Suas histórias eram dolorosamente semelhantes à sua. Todas tinham experimentado o mesmo vazio emocional com os clones. Relatavam como os bebês, embora fisicamente idênticos, pareciam desprovidos de alma, como se fossem apenas cópias vazias de seus filhos perdidos. Um relato em particular chamou a atenção de Sofia. Uma mãe contou como, após investigar a empresa, descobriu que a Neo-Gen estava envolvida em um projeto secreto de controle comportamental. Segundo essa mãe, a empresa não estava apenas clonando bebês para ajudar famílias enlutadas, mas também os modificando geneticamente para que fossem emocionalmente obedientes e fáceis de controlar. O objetivo da Neo-Gen ia além da substituição emocional, e eles queriam criar uma geração de humanos que fossem fáceis de manipular. Sofia ficou paralisada de choque ao ler aquelas palavras. Ela se recusava a acreditar que uma empresa pudesse manipular algo tão sagrado quanto o amor de uma mãe por seu filho. No entanto, à medida que lia mais e mais histórias, o padrão era inegável. Os clones não eram simplesmente recriações dos filhos perdidos. Eles eram parte de um experimento, uma tentativa de moldar o comportamento humano, começando pelas crianças. Determinada a descobrir a verdade, Sofia começou a investigar mais profundamente. Ela entrou em contato com algumas das mães do grupo e descobriu detalhes perturbadores sobre as práticas da Neo-Gen. A empresa monitorava o desenvolvimento emocional dos clones e ajustava suas reações para garantir que não desenvolvessem conexões emocionais profundas com os pais. Era uma maneira de manter os clientes dependentes, buscando constantemente algo que nunca poderiam obter, o amor genuíno de volta. A verdade era devastadora, e Sofia sentia como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Ela não sabia mais o que fazer, mas uma coisa era clara: continuar fingindo que Clara era a filha que ela havia perdido era impossível. Sofia sentia-se como se estivesse à beira de um abismo. A revelação sobre a Neo-Gen era devastadora, mas o pior de tudo era a escolha que agora pesava sobre seus ombros.
Cada vez que olhava para Clara, via o reflexo da filha que havia perdido, mas também o vazio inescapável que a perseguia. Sofia sabia que a criança em seus braços não era a mesma Clara que ela amou, e, mais doloroso ainda, jamais seria. Ela passou noites em claro, perguntando-se se deveria continuar com a ilusão de que sua filha estava de volta ou tomar a decisão mais difícil de sua vida e desligar o clone. Deixar Clara, ou pelo menos a versão dela que criará em sua mente, significaria aceitar de uma vez por todas a perda da filha verdadeira. Mas e se ela desligasse o clone e se arrependesse? O que restaria então, além do luto que tanto temia? Em momentos de desespero, Sofia imaginava destruir o berço vazio e afastar a ideia de que a Neo-Gen poderia trazer paz. Mas quando olhava para a pequena réplica de Clara, algo dentro dela hesitava. O que ela realmente queria? O que era mais doloroso, continuar vivendo com a sombra de sua filha, ou enfrentar a realidade de que Clara se foi para sempre? A cada dia que passava, Sofia sentia a angústia crescer, e a decisão se tornava cada vez mais inevitável. Ela sabia que não poderia continuar assim. Era hora de decidir. Apesar da dor que essa escolha traria, Sofia entendia que o amor verdadeiro não podia ser replicado. No fundo, ela sabia que precisava libertar-se. Por mais cruel que fosse, a verdade era clara, o que estava em seus braços não era Clara. Na manhã seguinte, Sofia tomou sua decisão. Com o coração pesado, ela carregou Clara, o clone de sua filha, até a instalação da Neo-Gen. Cada passo parecia uma eternidade, como se o peso emocional da escolha estivesse tentando puxá-la de volta. A equipe da Neo-Gen a recebeu com o mesmo profissionalismo frio, oferecendo sorrisos automáticos, incapazes de compreender o turbilhão de emoções que Sofia enfrentava. Ela entregou o bebê, suas mãos tremendo, sentindo a dor da separação, mas sabendo que era o único caminho. Ao assinar os documentos para desligar o clone, uma parte de Sofia se despedaçava. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de libertação, uma aceitação da verdade que ela havia tentado evitar por tanto tempo. De volta ao silêncio de sua casa, agora sem a presença do clone, Sofia sentiu o peso da ausência, mas também uma clareza inesperada. Clara, sua filha verdadeira, nunca poderia ser substituída. E o luto que ela tanto temia era parte do processo de se lembrar e honrar essa verdade. Sentada no quarto da filha, Sofia olhou as fotos antigas. As lembranças, ainda dolorosas, agora pareciam mais autênticas. Por fim, ela estava pronta para seguir em frente, carregando Clara no coração, onde ela sempre pertenceria.